Paz e graça. O que é caráter cristão? Como o caráter cristão é formado? Já parou para pensar nisso? Nós como cristãos, e esse vídeo ele vai para cristãos, né? Nós não vamos tratar aqui com todas as pessoas, vamos tratar apenas com cristãos. Porque quando eu falo de caráter cristão, eu estou falando de indivíduos que servem a Cristo, que estão aí na comunidade cristã, que estão procurando viver Cristo, ok? Caráter cristão é o tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador se encontrava completamente dominado pelo pecado. Experimenta o novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. Isso é o que nós chamamos de novo nascimento, que nós chamamos de caráter cristão. Porque caráter, querido, todo mundo tem. Ou mal ou bom, mas caráter é uma coisa que todo mundo tem. Algumas pessoas dizem, fulano é sem caráter. Não, ele pode ter um caráter ruim, a índole dele pode ser ruim, pode ser má, mas caráter é uma coisa que todo mundo possui. E o caráter cristão, ele é moldado por Cristo, ele é moldado por uma convivência com Cristo, ele é moldado pelo próprio Espírito Santo, porque o homem pecado e é uma depravação total, na queda o homem ficou totalmente depravado, porque todos os seus sentidos foram maculados, né? Todas as suas faculdades, tanto seus desejos e vontades, tudo foi maculado, tudo foi contaminado pelo pecado. Então o homem deixou de ser puro, né? A Bíblia própria diz, e ela trata todos os homens de modo igual, dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não, ou carecem da glória de Deus. Então coloca todos os homens no mesmo patamar, todos são iguais, todos pecaram, só que os cristãos são aqueles que servem, que seguem, que vivem em Cristo, que vivem para Cristo, ou que são servos de Cristo. Após nascer de novo, ninguém é mais o mesmo. Se porventura o for, na verdade, então é porque tal pessoa não nasceu de novo. Eu costumo dizer muito isso, né? Porque o novo nascimento, as suas atitudes, a sua vida, o seu caráter que vai ser exteriorizado, vai determinar se você nasceu de novo ou não. Ou se você apenas está caminhando anos após anos em uma comunidade cristã. Isso não quer dizer que você seja um cristão. Ser um cristão é ser transformado por Cristo, ser a imagem de Cristo, ser um representante vivo de Cristo nessa terra. O redimido possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo, aquele que o resgatou. Essa mudança é infalível, pois, conforme escreveu o próprio apóstolo Pedro, o próprio Deus é quem aperfeiçoa, firma, fortifica, fundamenta aqueles a quem ele chamou. 1 Pedro 5, versículo 10. Isso é Deus quem faz. É Deus, veja bem, é Ele que aperfeiçoa, é Ele que firma, é Ele que fortifica, é Ele que fundamenta a quem Ele chamou. Então, como caráter cristão, você é moldado à imagem de Cristo e foi o próprio Deus quem o fez. O que é caráter? Ou a designação de caráter. Todas as pessoas possuem uma personalidade. A personalidade é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos. A personalidade de alguém o diferencia dos demais. Isso porque ela é sua identidade pessoal, sua originalidade, aquilo que define e se expressa em seu padrão de comportamento. Se a personalidade é um conceito bem amplo do indivíduo, o caráter se refere a uma parte específica do seu modo de ser. Isso significa que o caráter tem a ver com índole, com ética, uma vez que ele designa o aspecto da personalidade referente às características morais de alguém, algo que reflete diretamente em sua conduta, pois está diretamente ligado aos seus hábitos. Então, um cristão ele é definido por aquilo que ele faz, ele é definido não é por aquilo que ele fala, ele é definido pelas suas atitudes, ele é definido pelas suas ações, ele é definido exatamente pela sua forma de vida, né? Por aquilo que ele tem feito, como ele se conduz em público, em meio à multidão, ou sozinho, quando ele está só em um lugar ocultamente. Então tudo isso designa o caráter, a personalidade, tudo está ligado a esse indivíduo nesse momento. A deformidade do caráter humano. O caráter revela o mais profundo do nosso ser.
A questão é que a palavra de Deus enfatiza que por si próprio o homem algum possui algo de bom em seu íntimo que possa agradar a Deus. Após a queda do homem no Éden, com Adão e Eva, o caráter humano foi deformado. É aquilo que eu acabei de dizer. As suas faculdades, desejos, vontades, pensamentos, tudo foram contaminados, maculados pelo pecado, né? Então o homem se tornou depravado. É por isso que ele precisa de redenção. E a redenção, e somente Cristo pode livrar o homem dessa condenação, dessa perdição eterna. As consequências da contaminação com o pecado foi a condição de total depravação, onde ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus. O homem pecador foi separado de Deus, destituído de sua glória, tornou-se inimigo de seu Criador. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus passou a apresentar apenas uma versão distorcida e imaculada dessa imagem. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, cita acerca de façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus tinha um plano, ele executou o seu plano. Saiu errado? Não saiu errado. O problema foi que o homem é que desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, ele fez com que todas as coisas se tornassem erradas. Então, é a partir disso aí. Não é o desígnio de Deus que o homem andasse assim. E Deus o criou perfeito, a sua imagem. E o homem acabou se corrompendo. A deformação do caráter humano não afetou apenas seu relacionamento com Deus, mas também afetou o seu relacionamento com o próximo e com todo o ambiente em que está inserido. Podemos ver a severidade do pecado na vida do homem logo nos primeiros anos após a queda de Adão. Isso fica claro na vida de Caim, que assassinou de forma covarde e traiçoeira seu próprio irmão Abel. Lembra do que Deus fala para Caim? Deus pergunta para Caim, onde está teu irmão? Deus pergunta acerca de Abel e ele diz, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 4. E aí Deus diz para ele, se porventura tu não fizeres bem, não serás aceito. Ele falava acerca do sacrifício, ele falava acerca daquilo, das oferendas, daquilo, do culto que Caim dava a ele, e que Caim agora estava revoltado por causa de uma inveja que estava agora amargurando o seu coração, porque Abel agora era bem visto perante Deus, porque Abel fazia tudo de forma correta. Ele colocava, havia resignação nele, ele oferecia o que havia de melhor, ele se oferecia naquela oferta. E aí Caim vai e fica com esse sentimento, e Deus fala para ele, se você fizer bem, também serás aceito. Agora, o pecado já da tua porta, mas compete a ti dominá-lo. E Deus não estava dizendo para Caim o que ele pode fazer. Deus estava dizendo o que ele deve fazer. Deus está dizendo, você deve dominá-lo. Compete a você dominá-lo. Domínio. A verdade é o que Deus está dizendo para Caim. E ele não dominou e acabou cometendo o primeiro homicídio, né, ainda de forma covarde, traiçoeira. E maculou a terra, manchou a terra de sangue, e a história é contada até hoje. E o sangue de Abel clamou por justiça naquele dia. Na própria história de Caim registrada na Bíblia, também percebemos como o homem se tornou incapaz em si mesmo de obedecer a Deus. Gênesis 4, versos 5 e 7, eu vou ler aqui, para que não fique só nas minhas palavras. Gênesis 4, versículos 5 e 7, diz assim, veja bem o que o texto diz. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara, e então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à tua porta. Está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está dizendo exatamente acerca de que Abel, ou que Caim deveria dominar sobre o pecado. Deus não estava dizendo que ele podia dominar ou não dominar. Deus estava determinando que ele fizesse isso. Se ele não fez, desobedeceu a Deus, ainda cometendo um crime torpe, cruel e covarde, que foi matando seu irmão. Além disso, ao invés de cuidar de toda a criação do Senhor na terra, ele passou a destruí-la de formas mais perversas possíveis. A queda, ela causou 5 divisões, bem claras.
A primeira divisão, o homem separou-se de Deus. A segunda divisão, o homem separou-se de si mesmo, porque agora ele entrou em um problema psicológico contra si mesmo, porque ele foi o culpado pelo problema o qual ele estava causando, havia causado ele mesmo, e ele deixa de amar o seu próximo, e é onde Caim acaba matando Abel. Em seguida, o homem, ele simplesmente aparta-se, divide-se de outros homens, que agora ele começa a matar, ele começa a causar danos aos outros. Em quarto, o homem se divide da natureza, ele destrói, ele depreza a natureza, e por último a natureza acabou se dividindo. Isso tudo é uma consequência do pecado. Como que a natureza se divide de si mesma? Animais que matam apenas para poder marcar o seu território e coisas do tipo. Então tudo isso é causa do pecado do homem, que era originalmente aquele que era o tutor de toda a terra, aquele que deveria cuidar de toda a terra, senhor de toda a terra, né? Ele era responsável por cuidar de tudo, e tanto é para você ver que na queda o seu caráter foi manchado e toda a raça humana também foi contaminada. Agora nós precisamos da redenção do caráter de um homem. O homem precisa ser redimido, e sozinho ele não consegue isso, somente por meio de Cristo, né? Se após a entrada do pecado no mundo o caráter do homem foi deformado, em Cristo ele começa a ser reconstruído. Um termo que João Calvino escreve, ele diz assim: a imagem de Deus, ser a imagem de Deus, no sentido de ter essa imagem restaurada, está intimamente relacionado em tornar-se como Cristo, em justiça e retidão. Isso é, segundo Calvino, e não somente Calvino, mas eu acredito que Armínio e outros também pensam da mesma forma, é que para que o homem fosse transformado, o seu caráter, ele deveria ser manifestado de forma visível como Cristo. Ele deveria ser visto como Cristo. Uma coisa que eu aprendi é que aonde um cristão está, ele deve ser a imagem, todos devem olhar para ele e devem ver Cristo. Portanto, nós, em um culto, todo mundo é Cristo. Todo mundo deveria ser a identidade de Cristo naquele lugar, na rua, no ônibus, onde você estiver andando, você deveria exteriorizar e mostrar quem Cristo é ao mundo. Então é importante isso. Veja bem que no sentido de ter essa imagem restaurada, está intimamente relacionado a tornar-se como Cristo. Isso é, em justiça e retidão. Seja justo, seja reto. Ele chegou a essa conclusão com base no que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O apóstolo diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Efésios 4, 24. João Calvino, quando ele escreve baseado nesse texto. Veja bem, e vos revistais do novo homem, um novo homem, que é segundo Deus, criado verdadeiramente em justiça e santidade. É importante que a gente viva dessa forma. O apóstolo Paulo, ele diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, ou sejais imitadores de Deus como filhos amados. Então é importante que cada um de nós que já carrega em si o nome de cristão, também tenha exteriorizado na nossa personalidade, no nosso temperamento, na nossa imagem, tudo que é bom, que é justo, que é puro, que é Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele ensinou que os verdadeiros seguidores de Cristo se revestem do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. 2 Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é, se alguém está em Cristo é cristão. E se ele é cristão, todas as coisas velhas se passaram, foram embora, foram apagadas. Deus lançou para si, para trás de si, no lago do esquecimento, todos os nossos pecados, todas as nossas injúrias. Isso é, nós agora somos uma nova pessoa, uma nova criatura. Somos pessoas diferentes. Somos cristãos. Então, a partir desse momento, nós somos refletores da imagem de Cristo. Nós refletimos a imagem do Senhor. É importante que vivamos dessa forma. Assim podemos entender que o homem, apesar
de ainda ser a imagem de Deus, essa imagem foi distorcida pelo pecado. Em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado e essa imagem começa a ser reconstruída até alcançar sua plenitude no dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Vamos ver o que Romanos 8, 29 cita para nós. Muito importante. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é, ele nos coloca numa categoria de sermos semelhantes a Cristo. Isso é ser um cristão. Parecer com Cristo, ter cheiro de Cristo, ter santidade, justiça, algo que vem do Senhor Jesus para nós, que vivamos dessa forma. Agora, a obra do Espírito Santo no caráter do cristão, ela é imprescindível, ela é extremamente necessária. Quando eu falo sobre temperamentos, algumas pessoas dizem, meu temperamento é muito forte, eu sou muito radical, muito bruto e etc. E começam a citar acerca daquilo, de como vivem, e eu digo, o seu temperamento deve ser levado ao Espírito Santo e ele deve ser o agente que vai transformar o seu temperamento. Não há temperamento que ele não transforme, não há pessoa que ele não mude. Porque se você é um cristão nascido de novo, você é uma pessoa que é uma criatura nova. Uma nova criatura tem novos hábitos. Os hábitos ruins foram largados para trás. Suas vontades e desejos, elas passam pelo crivo da cruz, passam por Cristo, passam pela vontade do Senhor Jesus. Após a regeneração, o Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado. Então ele sente mais prazer, ele não sente mais prazer nas obras da carne. E não se entrega às suas concupiscências depravadas. Aquele que tem o caráter cristão se despiu do velho homem com seus feitos. Colossenses 3:9. Se dispa do velho homem com as suas atitudes. Caráter é aquilo que você faz, é aquilo que você é quando ninguém o vê, quando você está em oculto. Não é apenas quando você está na multidão. Porque tem pessoas que na multidão, na comunidade, eles são uma coisa. Na igreja, mas quando eles estão em oculto, quando eles estão sozinhos, o caráter deles se revela diferente daquilo que lá fora. Então há uma discrepância aí, né, acerca do caráter. As pessoas têm que aprender a viver, dizer e viver como dizem, né? Não apenas dizer palavras, as suas atitudes são mais fortes do que as suas palavras. Ao nascer de novo, o homem pecador é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão que agrada a Deus. Um caráter que revela o fruto do Espírito. Sua principal marca passa a ser o amor. Não um amor qualquer, mas o amor que Cristo implantou em nós. Esse tipo de amor tem origem no próprio Deus e é derramado no redimido, que o transmite de volta a Deus e estende ao próximo. Um dos mandamentos, ou o segundo deles, que na verdade é um mandamento só, que é o amor, amar, sempre amar a Deus e amar ao teu próximo. O segundo é amar ao teu próximo como você ama a você mesmo, como você se ama. Isso é, que eu não quero para mim, não desejo aos outros. Aquilo que é bom, eu desejo às pessoas. Então eu amo e exteriorizo o meu cristianismo também amando e cuidando dos nossos irmãos, cuidando daqueles que são carentes, necessitados, praticando a justiça, praticando obras de justiça, praticando boas obras, porque nós somos criados em Cristo Jesus, conforme Efésios 2:10, que diz que nós fomos criados de antemão em Cristo Jesus para andarmos em boas obras, para andarmos nelas, que são as boas obras, né? Reconciliado com Deus e imerso em sua graça, o homem passa a viver uma vida de santificação. A santificação é parte fundamental do caráter cristão. Ela é um processo que acompanha o cristão durante toda a sua vida e só alcança a perfeição no dia da volta de Cristo. Isso é,
nós estamos paulatinamente passando pelo crivo da cruz, levando a nossa vida até a cruz, vivendo como cristãos e somos transformados de glória em glória pela manifestação ou pela revelação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Então nós somos aperfeiçoados em Cristo. E logicamente que esse aperfeiçoamento ele deve ser contínuo, né? A gente deve ter manter sempre o contato com Cristo, porque um cristão é aquele que vive Cristo, né? Então ele não vai se afastar de Cristo. Ele não vai se apostatar de Cristo, ele não vai deixar Cristo, ele não vai simplesmente seguir outros parâmetros, ele vai andar segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Alguns pregadores já tentaram ensinar que é possível atingir um estado de santificação total durante nossas vidas. Eles dizem que o homem pode alcançar o nível de não mais pecar. Todavia, essa não é a doutrina bíblica, né? Nós sabemos que nascemos no pecado, o homem é corrompido, ele vai continuar pecando. Só que o que ele não pode viver é uma vida de iniquidades, né? Ele não pode mais ele não pode simplesmente não ter um sentimento contra o pecado. Ele tem que ter um sentimento que seja contra o pecado. Os pensamentos do Senhor deve ser aquele que ocupa a nossa mente e a iniquidade deve ser algo que deve ser apartado de nós. João diz: filhinhos, vos digo que não pequeis, mas todavia vós pecardes, tendes um advogado no céu junto ao Pai. Então ele fala acerca de todavia, se por um acaso acontecer. É algo corriqueiro, não é algo cotidiano, não é algo que toda hora acontece, não é algo que se tornou um hábito, porque pecado se torna um hábito, isso é muito perigoso. Quando o pecado se torna um hábito, a pessoa precisa de libertação, precisa passar por esse processo de libertação. Outros de forma também equivocada ensinam que a santificação é algo que nos confere a salvação. Eles ensinam que devemos nos santificar para sermos salvos. Isso é um erro muito grave, gravíssimo. Por quê? Porque o salvo, ele se santifica. Ele é santificado porque ele sabe que ele é salvo. Ele não busca a santificação para ser salvo. Eu costumo dizer que a igreja ela é a comunhão de Cristo. E o que está refletido lá dentro dessa comunhão são os salvos. Então a igreja não é o lugar das pessoas irem buscar a salvação. Ela é a comunhão do corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja e a igreja os seus membros. E a igreja, sendo dirigida por Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então quem está dentro da igreja são aqueles que são chamados, são eleitos, são predestinados, são comissionados por Deus para estarem ali. Deus tem dado essa oportunidade a todos, tem chamado a todos. Logicamente que muitos são aqueles que até vão e desses muitos desistem, então Deus acaba escolhendo aqueles que são fiéis e eles permanecem no corpo de Cristo. Então a santificação ela é um processo do cristão. O cristão se santifica a cada dia, mas ele não busca santificação para ser salvo. Não acontece dessa forma, é diferente. Eles ensinam que devemos santificar para sermos salvos, mas isso também está errado. O verdadeiro ensino bíblico diz que a santificação é algo natural, esperado na vida daqueles que apenas daqueles que nasceram de novo. Isso significa que nos santificamos porque somos salvos e não porque queremos ser salvos. Então é isso. Nós somos santos e santificados e santificamos as nossas vidas, levando elas à cruz todos os dias, porque nós já somos salvos. Não estamos buscando santificação ou boas obras de justiça para sermos salvos. Nós já praticamos essa porque nós já somos salvos. É diferente. Para nós resumirmos, processo que envolve o caráter cristão, da seguinte forma: quando o homem que estava morto em delito e pecado é resgatado pela maravilhosa graça de Deus, ele experimenta uma profunda transformação em todo o seu ser. É nesse ponto que ocorre a formação do caráter cristão. Assim, seu caráter o revela como sendo um cidadão do reino de Deus. Sua conduta o identifica como imitador de Cristo. Esse caráter cristão, no entanto, continua a ser aperfeiçoado até o dia final da vida do crente. Isso haverá um dia que Cristo virá nos buscar. Nós temos um processo que nós podemos passar por ele, ou pela morte, que todos podemos enfrentar ou passaremos por ela, mas a Bíblia diz que
A boa obra a qual Deus começou em nossas vidas, Ele só completará no dia de Cristo, no dia que Cristo vier para buscar a sua igreja imaculada, santa e irrepreensível para a glória na eternidade. Então, caráter é uma coisa que todo mundo tem. Personalidade, temperamento, genialidade, hábitos, defeitos, coisas boas em suas vidas também, desejos ruins, desejos bons, assim como os defeitos têm também as qualidades, mas o caráter cristão é aquele que o homem, ele que tem o caráter cristão, ele procura buscar continuamente estar em Cristo, olhando para Cristo e refletindo Cristo. Isso é ser cristão. Lembrando que quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, era uma forma de crítica, né? Aqueles que não acreditavam em Cristo. Antigamente eles eram chamados de os do caminho, depois foram chamados de cristãos. Os do caminho eram aqueles que seguiam a Cristo pelo caminho. E os cristãos são aqueles que são a imagem de Cristo, miniaturas de Cristo, pequenos Cristo. Era uma forma deles ridicularizarem os cristãos. Mas o nome pegou força e chegou até os nossos dias e é um nome de peso. E ser um cristão é algo que é relevante. É relevante para a sociedade precisa dos cristãos. Então seja um cristão, que o seu caráter seja moldado por Cristo, porque se ele não é moldado por Cristo, ele vai ser moldado por um outro ser. Isso é muito sério e muito perigoso, ok? Que Deus te abençoe, forte abraço, fique atento aos próximos vídeos aí no canal Filadélfia.